Leitores, bem-vindos a mais um episódio do canal Leitor 42 e essa semana vamos falar sobre Independência ou Morte. Antes de rodar a vinheta, não esquece, já deixa aquele like. Se você deixar pro final do vídeo, você vai esquecer. Eu sei porque eu esqueço. Se inscreve no canal se não for o caso, se você não tiver inscrito ainda, obviamente. E ativa aquele sininho para receber as notificações. A gente tá aqui toda terça, 19 horas. Mas caso você não queira memorizar, só ativa o sininho e a gente te avisa. Bom, vamos falar de um quadrinho nacional, escrito por Abufobia, que é o pseudônimo do Fábio Abu, que é um autor já conhecido, né? Mas ele tem uns livros mais infantis, na verdade, então esse Abufobia é como se fosse o pseudônimo adulto dele, digamos assim. Tem um outro livro de terror bacana dele também, que é o Branca dos Mortos e os Sete Zumbis. É isso? É. Que eu já li também, mas eu li no Kindle. Não tenho aqui pra mostrar pra vocês, não tá aqui na pilha. E o Harold Stricker, que... Bom, eu só conheço do Nerdcast, eu vou explicar o que é, caso você não conheça. Eu vou explicar já o que é. Mas ele é um ilustrador, como ele mesmo diz, que se meteu a desenhar um quadrinho. Então, assim, esse quadrinho passou 2 anos em produção. E, apesar dele ser totalmente preto e branco, não teve o trabalho de um colorista, ele é ilustrado de forma peculiar, digamos assim. E o Harold disse que ele levava de 2 a 3 dias para fazer uma página. Vou pegar uma página aqui do começo, que não deu muito spoiler. Se você der uma olhada no traço, você consegue perceber por quê. Ele é realmente diferente de tudo que eu já vi, assim. Não que eu seja um especialista em quadrinhos, né? Mas ele tá bem diferente. Dá pra ver que ele é bem complexo. Então esse quadrinho ele levou, 2 anos pra ser produzido. Ele foi lançado em setembro pra comemorar a independência. Rolou todo um marketing deles na época. Eu vou deixar aqui embaixo um link de um episódio de podcast falando sobre a produção desse quadrinho. A questão é que se vale esse trabalho inteiro. Vamos tentar falar sobre isso aqui no vídeo. Bom, o quadrinho começa em 1807, quando Napoleão já tá conquistando grande parte da Europa, né? Acho que ele já é imperador e tudo. Ele tá pressionando o Dom João VI para que ele rompa relações com a Inglaterra e ao mesmo tempo a Inglaterra pressiona Portugal para que ele se mantenha aliado, do contrário eles mesmos declarariam guerra a Portugal. E aí o Dom João VI, que é o príncipe regente no momento, ele fica ali preso entre duas potências, né? Apesar de Portugal ser um país relevante na época, é claro. Ele fica preso ali entre dois países muito perigosos e ele acaba falando com Napoleão, não, pode deixar, vamos ser amigo e tudo. Só que escondido ele faz um trato com a Inglaterra e consegue fugir pro Brasil, que na época era uma colônia de Portugal, pra acabar meio que tirando o corpo fora e não tendo que apoiar nenhum dos dois de verdade, né? Apesar dele acabar como aliado da Inglaterra oficialmente, ele engana o Napoleão escreve nas memórias dele que o Dom João VI foi o único homem que o enganou. Isso é história mesmo, ainda não tô entrando na ficção do livro não. Mas em 1807 a família real foge de Portugal pro Brasil, né? A viagem dura cerca de 100 dias. Eles chegam aqui em 8 de março de 1808, isso aí você provavelmente aprendeu na escola. Já no navio, né, na viagem de Portugal para o Brasil, começa a entrar a parte da ficção, né? Você não entendeu ainda a história sobre zumbis. A rainha Maria a rainha Maria I, conhecida como Maria Louca, nessa história, ela é tida como a primeira zumbi, para justificar a loucura dela, digamos assim. Ela vai se transformando, não explica a origem, né? Ela é realmente o primeiro caso, e ela se transforma no navio, ela acaba mordendo uma pessoa lá que tá cuidando dela. O navio é tomado por zumbis, tem toda uma cena de ação grande assim no navio, mas a família real consegue escapar num bote para um outro barco que tava junto, era uma frota que tava indo pro Brasil, na verdade, né? Só que o Dom João VI, como ele é um idiota, pelo menos ele é retratado assim em toda obra de ficção que você provavelmente já viu sobre a família real, ele leva a mãe dele junto, mesmo percebendo que ela claramente foi acometida por uma coisa terrível, ele não consegue abandonar a mãe e leva o perigo pro Brasil de qualquer maneira. Embora o barco dele seja afundado por um mercenário inglês que estava escoltando eles, ele acaba levando a mãe dele pro Brasil. Eles chegam aqui em 1808, né, como eu falei, e ele esconde a mãe, pede para um médico, ele funda uma universidade de medicina e pede para um médico proeminente cuidar da mãe dele, né, às escondidas. Toda essa universidade no quadrinho é só uma fachada para ele tentar encontrar uma cura para a mãe dele, e obviamente não vai dar certo. Aí o quadrinho, obviamente ele tem um panorama, né, da história real, digamos assim. Ele tem um saltozinho no tempo para apresentar o Dom Pedro I, já um pouco mais adulto, que ele é o protagonista de verdade do quadrinho. Ele tá aqui, inclusive, o Dom Pedro I. Aqui mostra o time Dom Pedro. É o Tigre, a Léo, que é a primeira esposa dele, se eu não me engano, e o Chalaça, que é tipo o melhor amigo dele. É o time Dom Pedro, essa galera aqui. E o Dom Pedro, quando ele fica mais velho, ele
Ele não tem responsabilidade de verdade, né? Ele é basicamente um mulherengo. Eu acho que, inclusive, isso é história real. Eu não sou bom em história, gente, mas assim, rola mesmo uma história dessa. Eu lembro vagamente disso. Então ele só gasta a fortuna da família real e dorme com várias mulheres do Brasil. Até que a mãe do Dom João VI, ela escapa, o médico lá, ele tá envolvido com a Carlota Joaquina no quadrinho, que é a esposa do Dom João, né? Ela é infiel a ele. E no momento lá em que eles estão ficando juntos, a Maria Louca escapa numa dessas e rola um novo surto da epidemia no Brasil, assim, né? Criou um novo núcleo da doença por aqui. Embora o quadrinho não tenha um compromisso real, né? Eles mesmos falam isso. O quadrinho não tem um compromisso sério com a história. Eles permeiam alguns fatos, né? Tem alguns momentos interessantes do quadrinho. Alguns que eles até adaptam pra história. Por exemplo, quando a Carlota Joaquina chegou aqui no Brasil, ela tinha passado 100 dias no navio. E eles tiveram muitos piolhos, porque eles viajaram em condições precárias. A viagem foi feita às pressas e tudo. E ela raspou a cabeça por causa dos piolhos. E ela usava um turbante pra esconder a careca. Então, na época, isso foi moda no Brasil. As pessoas não sabiam porque elas estavam fazendo isso, mas a Carlota Joaquina fazia, então o povo fazia também. No quadrinho, quando ela é atacada no navio por zumbis, o zumbi agarra os cabelos dela e ela fala que o cheiro fica podre. E aí, como ela não consegue tirar esse cheiro dos cabelos, ela raspa a cabeça. Então eles conseguem misturar um pouquinho a história e a ficção. Mas, por exemplo, tem alguns marcos históricos que eu lembro, pelo menos, de ter aprendido sobre isso, eles acontecem realmente no quadrinho, mesmo com os zumbis no meio da história. Que é, por exemplo, a desapropriação de casas no Brasil para a família regente, que eles marcavam com o símbolo PR nas casas, né, que é o príncipe regente. Isso pode ser uma viagem sinistra aqui da minha cabeça, mas eu lembro de ter visto isso na escola, que rolava uma piada na época que eles botavam PR nas casas para sinalizar que aquilo ali seria uma propriedade do príncipe regente. Aquilo ali significava ponha-te na rua. Aposto que há 200 anos isso seria engraçado pra caramba, né? O dia do fico rola também, só que em circunstâncias diferentes, tá? O Dom Pedro, ele fica no Brasil pra ajudar as pessoas contra os zumbis, né? Já tá tendo uma epidemia ali. O dia da independência, obviamente, né? É o principal fato histórico do quadrinho, ele rola também. A abertura dos portos do Brasil para outros locais, porque quando o Brasil era colônia, ele só podia importar as coisas de Portugal. Quando Dom João VI ele vem para o Brasil, ele abre o mercado do Brasil, né? Isso dá uma ajuda à economia, obviamente. Ele promove eventualmente o Brasil de colônia para Reino Unido, a Portugal e Algarves. Onde é Algarves, você provavelmente está se perguntando, eu também não sabia, vi no Google, coloca aqui, ó. Algarves hoje é o sul de Portugal. Eu imagino que na época, para ele ser chamado de Reino Unido, ele não fazia parte de Portugal de fato, mas hoje ele é tipo uma província de Portugal mesmo. Não é igual ao Brasil, que fica em outro lugar, mas fazia parte também. E, obviamente, o Dia da Independência, né, é feito com até uma certa seriedade no quadrinho. Acho que eles quiseram respeitar, pelo menos, esse momento da nossa história. É um pouco mais sério, digamos assim. Mais ou menos, né? Rola umas piadinhas ali com o Dom Pedro tá em campanha. Ele tá em campanha pelo Brasil para enfrentar os zumbis, mas ele acaba arrumando mais amantes também. Enfim, é o mais perto de ficar sério que o quadrinho, que é claramente de humor, consegue chegar. Como eu citei por alto no início do vídeo, né? Ele é um produto do Jovem Nerd, que são principalmente dois criadores de conteúdo, né? Que eles têm canal no YouTube, tem loja, tem tudo. Vários conteúdos diferentes, mas o principal deles é o podcast que eles fazem há, sei lá, 13 anos. É o podcast que hoje em dia tem, tipo, mais download no Brasil e tal. Pra quem conhece o Nerdcast, ele tem algumas referências aqui no quadrinho, mas ele, assim, como tipo, os prédios de Santos serem tortos, ou Pedrinho Mão de Martelo, que é o apelido do Dom Pedro, mas isso não estraga em nada a experiência, dá pra ler o quadrinho realmente sem ter ouvido os episódios de podcast. Só que eu acho que esse quadrinho aqui eu acho que você só encontra na loja deles mesmo, que é tipo Nerd Store, alguma coisa assim. Mas você acha usado na internet também, caso você não faça tanta questão de comprar zerado. Você acha, tipo, Amazon, Livraria Cultura, eles vendem livros usados e você encontra lá também. Tem até outros livros deles aqui que eu peguei no site com eles. Não li, então não posso falar que eles são tipo, não, pode ler todos sem ter visto. Esse aqui é até resultado de um podcast deles, mas eu não lembro se eu falei no início do vídeo, mas eles fizeram um episódio do podcast, Nerdcast, como eles chamam. Eles fizeram um Nerdcast só pra falar da produção desse quadrinho. Aí lá que eles falam que levou 2 anos, que foi um pesadelo pro cara desenhar essas páginas todas. O episódio do podcast é sem spoiler, então, tipo, de repente, se você tá na dúvida ainda se vai comprar ou não, já tá recomendado. Eu não sei se eu fui explícito, mas assim, o quadrinho é bem bacana. É super nacional, né? Fala um pouquinho da nossa história, então acho que é interessante pra gente. Mas caso você ainda esteja na dúvida, eu vou deixar aqui embaixo o link do podcast pra você dar uma conferida. Sem spoiler, pode ouvir de boa antes de ler o quadrinho. Não tem aqui uma classificação indicativa, mas assim, é uma história de zumbi, então tem violência, tem sangue, tem nudez também. Eu sei que não necessariamente precisava ter, mas tem. Então, sei lá, deve ser uns 16 anos a classificação indicativa do quadrinho também. Mas
né, se você quiser ler também, lê por sua conta e risco, ó, tá avisado. É muito bem desenhado, né, então vai que você se choca com alguma cena aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não briguem comigo por ter falado de vários quadrinhos seguidos. Eu prometo que mês que vem eu vou fazer uma sequência boa aí só de livros. Tô até pensando em fazer um tema só, não sei se é interessante, mas acho que eu vou pegar um mês aí pra falar um monte de livro parecido pra gente dar uma analisada. Mas pelo menos fica a recomendação do quadrinho, né? A gente veio falando de algumas obras meio duvidosas aí recentemente. Esse aqui não, esse aqui tá recomendadíssimo. Não se esquece, já deixa o joinha aí. Se inscreve no canal pra não perder as novidades. E ativa o sininho que a gente te lembra dos vídeos. A princípio a gente tá aqui toda terça às 19 horas. Mas se você ativa o sininho, você não precisa lembrar. E a gente se vê semana que vem. E